verificando e alterando as configurações do PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison. Hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai ver como que você pode verificar quais são as opções do seu PHP está configurado e também alterar aí essas opções para você mudar o funcionamento do seu PHP. Se você não assistiu às outras aulas aí que eu falo sobre PHP, como instalar o PHP, recomendo que você assista. Também recomendo que você assista a aula aí que eu falo como que você pode atualizar para o PHP mais recente, para a versão 8.5, que foi lançada recentemente. Se você estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, se inscreve nas redes sociais, @classe final, e vamos lá para o VS Code para eu poder te mostrar isso na prática. E eu também vou deixar aqui para vocês nos cards aí o link aí da nossa playlist do nosso curso e também aí o link das aulas que eu falo sobre como fazer a instalação do PHP. Então vamos lá. Então, tô aqui com o meu VS Code aberto. E agora a gente vai ver como que funciona as configurações do PHP. A gente já deu uma passada aí em breve ali quando a gente viu como instalar as extensões. A gente viu o nosso PHP ini, mas eu ainda não cheguei a explicar ele. Então hoje a gente vai ver ele aí a mais aprofundado, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o seguinte: quais são as configurações que o nosso PHP está rodando, tá? Então, como que eu faço para descobrir isso? Você vai vir aqui no seu terminal e você vai colocar php-i, e aqui o PHP vai te mostrar todas as opções que ele está configurado. As extensões que estão ativas, os valores que estão configurados em cada uma dessas extensões e tudo mais. Então, isso daqui é tudo a configuração do seu PHP, tá? E da onde que vem essas configurações? Bom, essas configurações você pode fazer através dos arquivos php-ini. Então, como que eu sei quais são os PHP-inis que estão configurados no meu sistema? Vou colocar aqui php -ini e o PHP vai me dizer quais são os arquivos ini que ele usa de configuração. Então, no meu caso aqui, eu tenho apenas esse arquivo aqui, que eu vou abrir ele aqui no meu VS Code. Então, esse arquivo ele determina como a instalação do meu PHP funciona. O PHP-ini ele é o arquivo principal de configuração do PHP, tá? Ele é o primeiro arquivo de configuração que o PHP usa e é o mais importante. Então, geralmente as principais, né, configurações a gente coloca nesse arquivo. Também é possível dizer para o PHP que ele pode pegar, né? Aqui é um arquivo só, esse arquivo tem aqui 1.800 linhas, né? Mas eu também poderia dizer para o PHP, né, o seguinte: olha, procura também por arquivos em alguma pasta específica, e aí todos os arquivos que forem ini dentro de uma determinada pasta, ele vai ler e também vai aplicar as configurações. Então, é aqui que eu consigo ver quais são as configurações. Geralmente, em servidores, né, quando você tem o seu sistema rodando, é bem provável que você vai ter aqui o seu PHP ini principal e você vai ter ele apontando para alguma pasta, falando: olha, procura também arquivos dentro de uma outra determinada pasta e talvez você tenha mais de um arquivo ini para mexer, tá? Então, aqui são as configurações. Então, tudo que eu configurar aqui vale para o meu PHP, tá? Porém, eu posso, através do meu código PHP, algumas dessas configurações eu posso alterar. Não são todas, e já já a gente vai entender como que o PHP classifica isso. E eu também posso ler essas configurações, ou seja, eu posso tomar decisões aí no meu código, dependendo se tem uma determinada opção ou não. Tá? Então, a gente vai começar a ver aqui essas opções. Então, primeiro comando que a gente pode usar, eu vou dar aqui um var dump. Eu vou colocar aqui, ó, PHP, na verdade, PHP não, né? ini get all, ou seja, eu quero ver todas as configurações. Então, vou rodar aqui. Eu terei uma lista grande de configurações. Então, aqui são as configurações aplicadas aí no meu PHP, tá? Aqui, inclusive, são tantas opções que ele cortou aqui, ó. O meu scroll aqui, ó, ele nem chega até o começo, ó. Então, são muitas opções, elas estão divididas aí, ó, igual, né, quando a gente deu aqui um PHP-i,
né? Então, aqui elas estão mais organizadas, mas aqui, quando eu uso dessa forma, eu posso pegar esses valores, né? Isso aqui vira um array ali, eu posso trabalhar com esses dados, tá? Então, eu posso fazer dessa forma. Além disso, eu posso passar aqui dentro o nome de uma extensão que eu quero para saber as configurações dela. Então, por exemplo, eu quero saber as configurações da extensão zip. Como que o zip está configurado. Então, eu vou rodar aqui, ó. Não tem nada configurado. Vou colocar aqui a GD, por exemplo, que é a de imagens. Então, ó, já tem aqui algumas configurações. Então, eu tenho aqui, ó, ini_get_all. Eu poderia, inclusive, tá vendo que ele retorna um array? Eu posso vir aqui, ó, e falar, olha, eu quero essa chave específica do array aqui. E aí ele vai trazer para mim, ó, tá vendo? Ah, eu quero dessa chave, eu quero o Global Value. Então, eu posso pegar aqui o Global Value e agora eu tenho aqui esse valor. Então, basicamente, com o ini_get_all, você consegue pegar todas as configurações do seu sistema ou de alguma extensão específica, né? Então, eu estou trabalhando com a extensão de imagem, eu quero saber como ela está configurada. Você pode fazer dessa forma, tá? Essa é uma forma. Outra forma de você fazer é usando a função ini_get. Então, eu vou colocar aqui ini_get. E aí eu vou passar aqui o nome, né, de uma configuração que tenha e que eu estou querendo ler. O PHP tem uma lista bem grande, né, de configurações que você pode utilizar, né? Então, você pode ler todas essas configurações aqui, ó, certo? Isso daqui são as do core, né? Ou seja, são as configurações do que já vem no PHP. Se eu instalar outra extensão, então, por exemplo, instalei a GD ela pode ter outras opções que são específicas dela. Então, o ini_get ele permite que eu leia essas configurações, tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas, as principais aí do PHP, para você poder entender, tá? Então, vamos começar com a primeira, Memory Limit. Essa configuração, ela me mostra a quantidade máxima de memória que esse meu PHP, esse script pode consumir. Como assim? Então, esse meu script, quando eu rodo ele, ele vai gastar memória. O PHP está configurado aqui o seguinte, olha, você pode gastar até 128 megabytes de memória. Esgotou essa memória, o PHP vai fechar seu script automaticamente, tá? Então, isso é uma característica aí muito peculiar do PHP e que às vezes não existem em outras linguagens, né? Por exemplo, se eu fizesse esse código aqui em uma linguagem que não tem essa limitação, então, vou fazer isso daqui, por exemplo, em C, vou fazer isso aqui, por exemplo, em Java. O meu script, se ele precisar de memória, enquanto tiver memória sobrando, ele pode usar. O sistema tem 8 GB de memória. Cara, se ele precisar dos 8 GB, ele consome os 8 GB. Quando acabar a memória disponível, ele fecha. Mas enquanto tiver memória disponível, ele pode ir consumindo. No PHP, a gente tem limites, né? Então, eu posso determinar limites aí para os meus scripts. Então, o que acontece muito, muito comum de acontecer? Você tem um script, por exemplo, que ele olha para todos os usuários do seu sistema e verifica quais deles estão ativos e os inativos, e aí ele gera um relatório para você dos inativos. Se você não souber fazer, você vai pegar todos esses dados e querer colocar em memória, e o PHP vai estourar. Ele vai simplesmente dizer, olha, não consigo guardar tudo isso em memória, mesmo que você tenha memória suficiente para isso. Então, por quê? Porque você vai ter um limite de memória. Geralmente, os limites de memória do PHP são pequenos. Costuma ser 128 megas, que é o padrão. E você pode, obviamente, aumentar esses valores, mas geralmente a gente não costuma passar de 512 de memória. É muito raro disso acontecer, só em casos muito específicos. Então, você pode colocar aqui e, obviamente, você pode também desativar o limite de memória, né? Você pode passar lá um valor -1 e aí, seja o que você quiser, né? O que tiver de espaço, ele vai consumir. Próximo item aqui, ó, Max Execution Time, né? Ele vai dizer quanto tempo esse script pode rodar, até o PHP finalizar ele sozinho. Então, se eu colocar, por exemplo, que o tempo máximo é 30 segundos, depois de 30 segundos, se o script não terminou, o PHP vai fechar ele do mesmo jeito. Então, existe essa questão, né? Geralmente, servidores web, a gente costuma colocar um limite, por quê? Porque você não quer que o script rode para sempre.
Você quer que ele tenha um limite, porque se ele rodar para sempre, quem estiver usando vai ficar com ele lá para sempre. E se ele estiver gastando muita memória, ele vai cada vez consumindo mais memória. Então, você não quer que isso aconteça. Geralmente, a gente determina o tempo máximo de execução aí do seu script. O que mais que eu posso colocar aqui, ó? Post max size, ou seja, 8 megas. Quando eu estiver mandando dados para o meu servidor, estou preenchendo um cadastro ali. Qual é a quantidade máxima de dados né, que pode serem enviados aí para o meu servidor? O padrão 8 megas, ou seja, juntando todos aqueles dados que eu preenchi na minha tela ali, tudo mais, arquivos e tudo mais, o máximo que ele pode chegar é 8 megabytes. Mais do que isso, o PHP vai negar também, vai te dar erro, vai dizer, olha, não pode. Está configurado com um limite menor. Então, isso aqui também é outra coisa que você vai ter que ver, né, futuramente. Geralmente, quem trabalha aí com scripts ou quem trabalha com WordPress, geralmente costuma ter que mexer nisso daqui logo de cara, que né, se você tiver com um arquivo muito pequeno, uma quantidade muito pequena, às vezes você não consegue subir plugin, aí você precisa mudar isso aqui para você poder subir os plugins e tudo mais. Então, geralmente, isso daqui acontece. Que mais que eu posso ter aqui, ó? Tamanho máximo do meu arquivo. Então, se eu for fazer o upload, ou seja, eu vou mandar um arquivo para o meu servidor, tamanho máximo 2 megabytes. Mais do que isso, PHP vai bloquear. Também você pode configurar isso daqui lá, né? Então, se eu procurar esse upload aqui, ó, tá vendo? Tá determinado aqui, ó. Se eu mudar aqui para 8, por exemplo, e rodar, ó, agora são 8 megabytes. Então, você pode configurar e aí o que você configura vai aparecer aqui no seu PHP. Que mais que você pode colocar? Max File Uploads, né? Que era inclusive o próximo item aqui, ó. Quantos arquivos eu posso mandar de uma vez só para o meu servidor? No máximo 20 arquivos. Mais do que 20 arquivos, PHP também vai dar erro, tá? Que mais que eu posso fazer aqui, ó? File Uploads. Tá ativo enviar arquivo para o servidor? Eu posso simplesmente falar, olha, eu não quero que o meu servidor PHP receba arquivos. Eu posso desativar. Então, aqui um é ativo, né? Então, eu poderia trocar aqui para 0 e falar, olha, meu servidor não vai receber arquivos. Está proibido fazer upload de imagem, seja de ícone, de JPG, de arquivo compactado, não importa. Eu quero bloquear, então você poderia fazer dessa forma. Outra variável aqui, ó, expose PHP, né? O expose PHP também está ativo. O que esse expose PHP faz? Quando você manda as informações para o seu site, então eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou abrir aqui o meu navegador, vou vir aqui no inspecionar e eu vou dar um zoom na tela aqui, ó, para que vocês consigam ver. Tá? Vou atualizar a minha página. Então, reparem aqui nesse arquivo, ó, info constants. Quando eu clico nele, repara que o servidor lá do PHP, ele respondeu com essas informações aqui, ó, certo? Ele respondeu com essa informação e tudo mais. Quando aquela opção do PHP está ativa, aqui também aparece o nome do seu PHP. Então, aparece lá, PHP 8.5, PHP 8.4, PHP 8.3 e assim por diante. E por que que essa opção, geralmente, ela é perigosa? Porque se você coloca lá, por exemplo, que o seu PHP vai expor qual é a versão dele, tá lá. Aí, quem estiver tentando atacar seu site vai ver lá, que o PHP que ele está usando? Está usando o PHP 7. Aí ele lembra que no PHP 7 tem uma vulnerabilidade específica que ele pode usar. Então, com essa vulnerabilidade, ele pode tentar atacar o seu sistema. Então, por isso que geralmente a gente tenta ocultar o máximo de informação, ou seja, quem tiver... É porque essa informação não é útil para nada ali, né? Então, eu não preciso saber qual é o servidor, porque se eu não sei qual é o servidor, fica mais difícil eu tentar atacar, porque eu não sei o que tem por trás. Agora, se eu tiver, né, com essa informação exposta, ou seja, o meu PHP está visível, qual é o PHP, qual é a versão, a pessoa pode tentar atacar. Então, dica de segurança. E mais aqui, ó. Allow URL fopen. A gente já viu aqui, né, como trabalhar com o fopen. Eu mostrei lá que você podia abrir arquivos e tudo mais.
Se essa opção estiver ativa, eu posso abrir arquivos através de uma URL. Então, eu posso vir aqui fopen e aqui, ao invés de colocar o nome do arquivo que eu vou abrir, eu posso colocar um site, por exemplo, e abrir um arquivo que está remoto. E isso, às vezes, pode ser perigoso, né? Você pode não querer que isso aconteça, porque imagina, né, que o seu sistema possa abrir um outro script PHP lá em outro site e rodar esse script, né? Então, pode dar problema para você. Então, geralmente a gente deixa isso desativado, mas saiba que você pode ativar ou não. O que mais que eu posso fazer aqui, ó? Allow URL include, né? A gente viu que a gente trabalhou já com os includes e no include eu passo o nome aqui do meu arquivo ou a pasta. Mas eu também posso, se isso daqui estiver ativo, eu posso também pegar aí, né, um arquivo de um outro site diretamente. Então eu posso passar o URL para ele incluir, novamente, pode ser perigoso. Então, aqui no caso, ó, tá vazio, tá? Não tá configurado isso, né? Então, se eu procurar aqui, ó, tá desativado aqui, ó, certo? Então, off, então não pode dar include em arquivos remotos. O que mais eu posso fazer aqui, ó? Disable functions. Então, eu posso desativar algumas funções do meu PHP. Aí você vai dizer, para que eu vou querer desativar funções do PHP? Novamente, segurança. Exemplo, PHP tem uma função chamada eval. Essa função eval, eu posso passar aqui dentro um script PHP, certo? E aqui dentro eu posso passar um comando. Olá, mundo, por exemplo. Certo? Deixa só eu, acho que eu não preciso colocar aqui o iniciador de PHP. Então, olha aqui, ó. Eu criei um comando, eu coloquei um comando PHP dentro de uma string e passei para o eval. O que o eval faz? Ele simplesmente lê isso daqui e fala, isso aqui é PHP, roda aí. E ele roda o que tem aqui. Isso pode ser perigoso, né? Um dos ataques muito comuns aí no mundo dos WordPress da vida você vai olhar lá, como que eu sei que geralmente o meu script está infectado? Geralmente scripts que estão infectados, você vai ter um eval em algum lugar no script e aqui dentro ele vai estar mandando fazer alguma coisa, né? Ele vai estar aqui, por exemplo, base. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou transformar essa minha string em base 64. Então, olha o que dá para fazer aqui. Vardamp base 64 encode. Então, eu quero transformar isso aqui em base 64 primeiro. Então, deixa rodar aqui. Ó. Então, esse meu valor aqui está em base 64. Aí, o que eu quero fazer agora? Eu quero dar um eval. E para esconder esse meu Olá Mundo que está aqui, né? Eu quero esconder esse meu eco aqui, ó. Né? Ó, o meu comando é o eco, mas eu quero esconder o meu eco. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? No eval, eu coloco aqui, ó, base 64 decode, certo? E agora, eu coloco aqui, ó, a minha string, certo? Quem olha isso daqui, base 64 underline, né? Então, quem olha isso daqui, ele não sabe qual é o código PHP que tem aqui. Mas se eu rodar, ele dá... Ah, faltou o eco aqui, né? Pronto. Então, eu vou dar o eco aqui agora. Então, ele deu aqui ó, o eco no meu Olá Mundo. Opa, na verdade, então, eu consegui esconder o meu código que estava lá, eu consegui esconder ele dentro de outro. Então, é muito comum aí de você ver isso aqui acontecendo. Tá? Então, eu poderia colocar aqui qualquer coisa, sei lá, RM, por exemplo, poderia colocar aqui mkdir, criar um diretório. Então, veja que isso daqui é perigoso. Então, o que você pode fazer? Você pode falar assim, olha, eu quero desativar aqui, né, as funções. Então, eu posso passar aqui uma string. Aqui, eu passo a lista das funções que eu quero desativar, né? Então, eu quero desativar, por exemplo, eval. Se eu rodar aqui novamente, ó, já não rola aqui mais o eval, certo? Ele está desativado. Então, você pode passar aqui uma lista, né, de funções aqui separadas para você poder fazer isso. Então, é muito comum, né, de você, quando estiver rodando,
Geralmente os servidores bloqueiam quais funções? Costuma-se bloquear o eval, costuma-se bloquear exec, né? Então existe uma função exec. A função exec eu posso usar para chamar comandos do meu sistema operacional. Então eu quero fazer uma coisa que só o meu Windows pode fazer para mim. Então eu chamo exec, eu passo o comando do Windows e ele pede para o sistema operacional executar. Isso também pode ser perigoso. Então por isso que você pode colocar aqui, ó, certo? Quais funções estão desativadas. Então, outro que eu posso colocar aqui é o OpenBaseD. A gente já viu que eu posso abrir aqui, ó, arquivos com FileGetContents. Eu posso abrir arquivos de qualquer lugar, por exemplo. Tanto FileGetContents quanto fopen, tá? Então, eu posso abrir, por exemplo, eu quero abrir esse arquivo aqui, ó, dentro do meu PHP. Eu vou passar o path completo dele aqui, ó, certo? Passei aqui o caminho completo do meu arquivo, ele conseguiu ler para mim. Até aqui, nenhum problema. Vou fazer uma cópia desse arquivo e vou jogar ele aqui, ó, no meu disco C, dentro da raiz aqui do disco C. Ó. Deixa eu só copiar ele aqui. Copiei. Acho que aqui eu talvez não consiga colar. Vou colocar aqui dentro da pasta do PHP mesmo. Então, deixa eu abrir ele aqui. Então, tenho aqui o meu texto. E eu quero colocar ele aqui dentro da pasta do PHP. Maravilha. Então, vou vir aqui, eu quero copiar isso daqui, esse caminho. Então, desse jeito eu consigo, né, vir aqui e falar, olha, lê para mim esse arquivo que está em uma determinada pasta. E vai funcionar perfeitamente. Qual é o problema disso? O problema disso é que pode acontecer, né, de que se eu não tenho limite de onde eu posso abrir arquivos, quem me garante que o meu PHP, o meu script, não vai abrir um arquivo que não deveria? Então, ele pode abrir um arquivo, por exemplo, do sistema operacional. Alguém pode tentar jogar algum código aqui, igual o eval, por exemplo, para ler o arquivo de senhas do sistema. Então, o que a gente faz? A gente configura a partir de qual diretório as opções de leitura vão funcionar. Então, olha, eu falo assim, olha, só pode ler daqui para frente, daqui para trás você não pode ler. Né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó, no meu OpenBaseDir. Então, vou definir aqui, ó, que ele só pode abrir arquivos que estejam nessa pasta aqui, ó, dessa pasta para frente. Se eu rodar aqui, ó, ele já não consegue mais ler, ó. Operação não permitida. Por quê? Porque eu disse para ele, olha, você só pode ler arquivos dessa pasta para frente. Fora dessa pasta, ou seja, dessa pasta para cima, você não pode abrir. Dessa pasta para dentro, ou seja, dessa pasta, pastas que estão dentro dela e etc, você pode abrir perfeitamente, vai que é sua. Mas as pastas acima dessa você não pode abrir. Então é sempre importante você configurar, né, isso daqui no seu PHP, porque senão você pode abrir brechas para o seu código abrir coisas que não deveria, tá? Então, fica de olho. Então, vou tirar aqui. Próximo comando aqui, ó. Display errors. Display errors, como o nome diz. Quando dá erro, vai mostrar o erro, né? Quando a gente está em desenvolvimento, sim, a gente quer que os erros sejam exibidos. Mas, quando a gente estiver executando no servidor de produção, você não quer que os erros apareçam, porque se o erro aparecer ali na tela, quem tiver causando esse erro vai saber o que está acontecendo. Então, se for um ataque, ele consegue, inclusive, saber o que ele atacou e deu certo, e que o erro foi por causa de determinada coisa. Então, display errors em ambiente de produção, desative. Próximo item, log errors. Né? Vai gravar log, né? Ou seja, se der erro, ele vai gravar num log. Né? Eu vou até deletar o meu log aqui, ó. Então, ele vai gravar num log? Sim. Então, aqui ele está dizendo que sim. Para isso daqui funcionar, eu preciso, obviamente, desse outro carinha aqui, ó, error log. Ou seja, eu preciso dizer aonde que ele vai gravar. Né? Como aqui está vazio, ele não vai gravar em lugar nenhum. Mas eu posso falar assim, olha, grava para mim em um determinado arquivo. Então, eu posso vir aqui, vou buscar aqui, ó, error log dentro do meu PHP ini, certo? Vamos buscar ele aqui, ó, log, error log, está desativado, vou ativar aqui, ó. E eu quero
que ele grave, inclusive, com esse nome. E aqui, no caso, eu posso passar uma pasta onde eu quero que ele grave. Se eu quiser que ele grave aqui mesmo, né, onde o arquivo roda, eu vou deixar ele assim. Ó. Então, rodei. Ó, agora está aparecendo aqui. Perfeito. Vou gerar um erro aqui. Ó. Vou dar um echo no array. Então, vai dar um erro de... Não pode converter array para string. Ó, rodou, deu erro e já criou aqui para mim. Ó, PHP errors underline log. Tá vendo? Ele gera para mim aqui. Então, isso daqui pode ser útil, né? Para que você possa rastrear aí essas informações. Geralmente, os frameworks, eles têm essas configurações e eles permitem você gravar o erro num log, ou você mandar, por exemplo, o erro somente para o console, né? Para mandar para o output aqui, para ser simplesmente o console. Nesse caso aqui, ó, ele estava... se eu colocar syslog, ele vai aparecer lá no log de eventos do Windows, né? Então, eu posso configurar essas coisas e, geralmente, os frameworks, né? Laravel, Symfony, eles permitem que, quando der erro, você mande para um serviço. Então, por exemplo, vou mandar para o Sentry e assim por diante, tá? Então, assim que funciona. Então, é importante, talvez, você configurar isso. Próximo item, Error Reporting. Quais tipos de erro vão ser reportados? Isso aqui é um número, mas depois eu vou deixar para vocês a lista das constantes, né? Você pode escolher se você quer só... Esse valor aqui é todos os erros, né? Esse daqui, ele é equivalente a esse aqui, ó. E all, né? E all significa todos os erros, ó. É 30.719. Ou seja, todos os erros ele vai reportar. Mas eu posso vir aqui no PHP, ó, vou até buscar aqui, ó, por error reporting, por exemplo, ó, tá vendo? E definir aqui, ó. Então, olha, eu quero que ele me mostre, por exemplo, todos os erros, mas não me mostre os erros de deprecado, ou seja, os erros que dizem que deu algum problema ali, que algo vai ser descontinuado no futuro. Então, aqui eu posso, né, ter aqui diversos tipos de combinações aí no PHP. Então, se a gente olhar aqui no Error Reporting, então, ó, eu posso configurar aqui, ó, tá vendo? Ó? Erros simples, erros de warnings, erros de parsing, tá vendo? Ó? Todos os erros menos os notices, todos os erros, né, ó, todos os erros, tá vendo? Então, tem várias configurações aí que você pode fazer. Esses erros é o que vai aparecer tanto no log, né, quanto que você vai ver ali se você estiver mandando para um serviço, né? Então, estou mandando para o Sentry. Quais erros que vão ser mandados? Então, aqui que você configura quais erros serão reportados. Lembrando, erro de report não significa que você vai desativar o erro, né? O erro vai continuar acontecendo. Então, se está dando um erro no código, vai continuar dando erro. O que vai acontecer é se esse erro vai aparecer nos logs ou não, tá? O que mais eu tenho aqui, ó? Include path. Toda vez que eu dou include em um arquivo, em que lugares o PHP vai procurar? Por padrão, ele vai procurar nessa pasta do PHP ou na pasta a partir da que eu estou. Ou seja, se eu der um include aqui, primeiro lugar que ele vai procurar, aqui mesmo. Se está aqui ou se está numa pasta que eu colocar aqui, né? Se ele não achar aqui, ele vai nesse outro diretório. Então, você pode especificar. O que mais eu tenho aqui? Ó, extension dir. Né? Extension dir, qual é a pasta das extensões. A gente viu isso lá na aula de como ativar extensões, mas você pode trocar. E acho que o último aqui, o mais interessante aqui, também, que vai ser muito útil, é o date.timezone, ou seja, esse meu PHP ele roda em hora UTC. Então, se eu vier aqui, der um var dump no datetime, aqui no new datetime, ou seja, eu quero que ele mostre a hora para mim aqui, né? A hora que ele vai mostrar aqui, ó, 17h50, porque a hora está em UTC. Eu estou em São Paulo e São Paulo é UTC menos 3. A hora de São Paulo, né, o time zone de São Paulo é o quê? É a hora UTC. A hora UTC ela é igual em todo lugar do planeta. Não importa o país e tudo mais, UTC é padrão. Então, hora UTC é inclusive a hora que os voos rodam, né? Então, os voos se organizam aí pelas horas UTC, né? Então,
hora UTC 17:50:56. Hora do meu computador, que é -3, ou seja, é a hora UTC menos 3 horas, vai dar esse valor aqui, ó, tá? E aí, então assim, o meu servidor hoje, ele está configurado para rodar em hora UTC. Isso significa que se eu estivesse criando um sistema agora, e eu falasse assim para o meu banco, para o meu PHP, PHP grava no banco de dados a hora que o cliente se cadastrou, eu estaria gravando no banco a hora UTC, não a hora de São Paulo. Se eu quiser que o meu servidor seja sempre com a hora de São Paulo, eu tenho que especificar o time zone e falar, olha, eu quero que você que o time zone seja determinado valor, ó. Então aqui, ó, date time zone, tá vendo? Eu tenho que configurar. Se eu quero que o time zone seja, por exemplo, aqui de São Paulo, é América São Paulo. Acho que é dessa forma aqui. Vamos ver se eu... Aqui, isso aqui, ó. América São Paulo, tá vendo? Então 14:52 é a hora de São Paulo. Então se eu quero que ele mostre a hora de São Paulo, a hora da Bahia, a hora do Amazonas, ou seja, aqui eu estou definindo, né, qual é o time zone do meu servidor. Geralmente costuma dar muito problema se você colocar um time zone, né? Por quê? Porque se uma pessoa do Amazonas vai se cadastrar e o seu servidor é São Paulo, qual a hora que você vai gravar no banco? Você vai gravar a hora de São Paulo, a hora do Amazonas ou não sei o quê? Então qual é o cenário mais fácil de você trabalhar? Deixa seu servidor em UTC. Toda hora é gravado em UTC. Toda vez que você precisar mostrar essa hora na tela, você aplica o time zone. Então eu sei que uma pessoa se cadastrou no Amazonas. Beleza. A partir do momento que eu sei que ela se cadastrou no Amazonas, e ela, né, ou eu, toda vez que ela entrar, eu já aplico automaticamente para ela, na tela dela, as configurações do Amazonas, para ela ver a hora do Amazonas, para ela ver a data do Amazonas, para ela ver o UTC do Amazonas, ou eu dou a opção, né? Então, às vezes, você já ter feito algum cadastro, e lá no cadastro apareceu assim, perguntando assim, qual que é o time zone? Né? Então, perguntou para você qual que é o país, e depois te perguntou em qual local você está. Você está em São Paulo? Você está em Brasília? Mas por que serve aquilo? É simplesmente para poder te mostrar. Então, eu gravo os dados do banco em UTC e mostro na tela eles com outro valor. Tá? Então, basicamente é isso daqui. E aí, você pode, né? Algumas dessas configurações você pode mudar elas em tempo aí que o seu script está rodando. Então, por exemplo, posso colocar aqui, ó, inset. Eu quero mudar aqui, ó, o memory limit. Então, eu falo assim, olha, eu quero mudar o limite de memória para 256 megas, certo? Então, vou colocar esse carinha aqui em cima. E agora, vou dar aqui um inget. E eu vou colocar aqui o memory limit, certo? E agora eu consegui trocar aqui o meu tempo em execução, tá? Então, vou rodar aqui. Então, através do meu script, eu posso mudar as configurações que eu tenho lá no meu PHP ini. Então, eu posso vir aqui e definir aqui. E se eu precisar voltar ao que estava antes, eu posso colocar um ini restore. E aí eu falo aqui para ele, olha, quero que você restaure o memory limit para o valor padrão que tem lá. Então, se eu rodar ele aqui agora, né, eu vou ver que ele vai mostrar 256 e 128, ou seja, 128 é o valor padrão que tinha aqui, tá? Um detalhe importante é esse inset não dá para mudar todas as configurações do PHP por ele. Existe aqui nessa página que eu vou deixar para vocês de quais são as configurações que o PHP tem. Algumas dessas configurações, você vai ver que você descendo aqui, ó, vai estar marcado aqui, ó. Essa configuração, por exemplo, ó, ela pode ser trocada por quem? Né, ó? Então, alguns são ini system, alguns são ini all, alguns são ini per dir, ou seja, nem todas as configurações podem ser trocadas do inset. Então, como que você vai saber qual que é qual? Tem uma outra página que eu também vou deixar para vocês, né, mostrando aqui, ó. Então, ini all. Ou seja, todas que estão em ini all, qualquer lugar eu posso mudar, tá? As que estão escrito ini system, ela só pode ser alterada dentro do PHP ini, ou se você estiver utilizando aí o Nginx, né, da vida,
dentro do ou Nginx ou Apache, né? Ou dentro do seu arquivo de configuração do seu servidor web, né? Então, aqui no caso, o HTTPD, que é do Apache, no caso, né? Então, eu posso configurar essa opção. Ela só pode ser configurada pelo PHP-ini ou dentro do Apache, lá no httpd.conf. É o único lugar. Se eu tentar mudar uma opção ini-system pelo set-ini, não vai rolar. Outra que eu posso usar, eu posso ter o ini per dir. Ou seja, se eu tiver um ini per dir, eu posso mudar a configuração pelo PHP-ini, eu posso criar um arquivo .htaccess, se eu estiver trabalhando aí com o Apache, né? Pode ser aqui um httpd.conf, e eu também posso criar um .user.ini. Por que é ini per dir? Ou seja, eu posso criar dentro de cada pasta. Então, eu vou criar aqui uma pasta e criar um arquivo dentro dela, user.ini, e nesse arquivo eu posso definir uma configuração diferente. Todos os arquivos PHP que tiver dentro dessa pasta vai seguir as configurações que eu tenho aqui. Tá? É claro que o meu PHP, esse PHP que eu estou rodando, ele não tem suporte a isso daqui. Mas quando você trabalha com um servidor web, né? Então, lembrando, eu estou rodando o meu PHP no modo linha de comando. Eu não estou rodando ele ainda num browser, não estou rodando ele em tela. A gente não viu isso ainda. Que seria você rodar, por exemplo, o Apache ou o Nginx aqui para fazer esse cara se expor na web. Mas quando você estiver trabalhando com um servidor web, você pode fazer essa configuração aqui por pasta, e aí todos os arquivos PHP que eu acessar nessa pasta vão seguir essas configurações. Tá? Muito comum aí, né, em WordPress. WordPress é muito comum que você tenha, por exemplo, você tem a pasta admin. Dentro da pasta admin vai ter um .htaccess que vai definir algumas configurações para o admin. E na página principal do site vai ter outro htaccess que vai definir as coisas principais para o restante do site. E eu quero fazer um determinado bloqueio ali. Às vezes você tem um plugin que você baixa, e às vezes dentro do plugin vai ter um .htaccess ou um .user.ini que vai configurar aquele plugin em específico. Então, saiba que isso é possível. E você pode ter ini user, ou seja, todo mundo que for ini user eu posso trocar aí usando o ini-set, ou eu posso usar um user.ini, ou eu posso usar o registro do Windows aqui, né? Ele tem suporte até ler aí informações do registro do Windows. Então, nesse caso aqui, essa configuração ela deu certo, né? Porque esse memory limit ele é all, né? Ele é limit all, ou seja, todo mundo pode alterar essa configuração. Mas se fosse uma questão restrita, por exemplo, aqui eu quero trocar, por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu quero trocar o Disable Functions, né? O Disable Functions, se a gente olhar ele aqui na lista, o Disable Functions ele é ini-system, ou seja, ele só pode ser alterado pelo arquivo PHP-ini. Então eu coloquei aqui, ó, dentro do meu PHP-ini, ó, que o eval e o exec está desativado. Eu vou querer passar ele zerado aqui, vou rodar, né? Não mostrou nenhum erro. Vou dar o var dump, vou pegar aqui, ó, ini-get, certo? Vou colocar ele aqui. Então, vamos ver aqui o disable functions, qual é o valor? Ó, eval exec. Não importa se eu chamar aqui, ó, vou colocar aqui, por exemplo, só eval, certo? Ele é simplesmente ignorado, tá legal? Então, é assim que a gente configura aí o PHP. Na próxima aula eu vou mostrar como que a gente pode criar nossos próprios arquivos ini e fazer um parse deles ali para configurar qualquer coisa que seja no PHP, tá legal? Então, essa aqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Segue nas redes sociais @ClasseFinal e até o próximo vídeo.